Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje nós teremos o último programa da série A Arte de Ser Pais. Este tema tão necessário, importante e relevante para todos nós, sejamos pais, avós, cuidadores, até mesmo para os filhos que estão se preparando para o casamento e planejam ter os seus próprios filhos. Para nos ajudar, trazendo informações imprescindíveis para este momento, nós temos conosco mais uma vez aqui a educadora Elzira Ferreira, que tem mestrado nessa área de família, e também a minha esposa. É um prazer estar aqui novamente. É muito bom nós estarmos juntos para estudarmos esse tema e vamos pedir a direção de Deus e pedir também uma bênção a todos aqueles que nos ouvem. Eu gostaria de aproveitar e convidá-la para orar por nós ao começarmos este programa. Pode ser? Sim, oremos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina a arte de educar. O Senhor é o nosso Pai e também nossa Mãe, o Senhor cuida de nós e sabe exatamente do que nós precisamos. Neste momento, Senhor, pedimos a Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito nos ensinando, nos guiando e também assistindo, Senhor, a cada pai, a cada mãe, a cada cuidador que está conosco participando. Te peço e te agradeço, em nome do nosso querido Jesus. Amém. Amém. Bom, nós temos falado aqui nos programas anteriores a respeito dessas 4 áreas que uma criança precisa aprender dos seus pais. Os pais são os que mais influenciam nesses aspectos. É claro que eles podem receber isso de outras pessoas, sim, mas os pais e cuidadores são os primeiros a influenciarem e a ajudarem nesse sentido. Sim. Que são as áreas, a primeira que nós estudamos foi sobre o caráter. A primeira área, né, vimos a importância dos valores, o exemplo para a formação do caráter, sim, deles. A formação do caráter é uma das coisas mais nobres, uma das tarefas mais nobres que já foi confiada aos seres humanos. Sim. E esse foi o primeiro aspecto que nós estudamos no primeiro programa. No segundo, nós falamos também sobre os relacionamentos, como podemos compreender e desenvolver nos nossos filhos o amor ao amá-los e ajudá-los a amarem a Deus e ao próximo. Sim. Mas nós temos ainda mais 2 áreas e eu creio que é isso que nós vamos estar estudando hoje, não é isso? Sim. Hoje estaremos falando então um pouquinho sobre identidade e sobre missão. Bom, falando sobre identidade, eu me lembrei de um salmo muito amado por mim, já decorei esse salmo, de tão valioso, de tão profundas palavras. E ele fala sobre a nossa identidade. É o Salmo 139, versos 13 a 17, especialmente. Muito bem no coração desse salmo. Vamos ler? Vamos. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos! Quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Que lindo, né? Esse salmo me lembra que nós somos seres únicos nessa terra. E é interessante que, falando de identidade, que esse salmo está diretamente relacionado, uma das tarefas que nós temos como pais é reconhecer essa vasta gama de fatores que influenciam e moldam a identidade de cada criança. A gente pode ter 1, 2, 3, essa identidade vai ser diferente e única. É importante que a gente
reflita sobre alguns aspectos que influenciam nessa identidade, esses vários fatores, né? Por exemplo, o lugar de nascimento da criança vai influenciar na sua identidade, a sua nacionalidade, se ela cresceu na zona urbana, se na zona rural, as pessoas que moraram dentro da casa dela por ocasião do seu nascimento e crescimento, seu desenvolvimento, a sua família de origem, seus pais biológicos ou adotivos, os avós, a família próxima, a etnia, as circunstâncias em que a família passou durante o seu crescimento, a classe social, a educação, o acesso ao aprendizado e as oportunidades, a ordem do nascimento dela na família, os irmãos, os valores dos pais, a genética, o DNA, né? As habilidades, a inteligência, os dons herdados, a personalidade, o contexto mundial e ambiental. Isso aqui são apenas alguns dos fatores que influenciam na identidade de uma pessoa, de uma criança, no caso aqui a que estamos nos referindo. Uau, impressionante. Eu me lembro da casa dos meus pais, né? Nós somos 5 filhos e nascemos em lugares diferentes, em épocas diferentes, contextos diferentes, onde morávamos em lugares diferentes. Pelo menos dos 5 filhos, nascemos 3 num local, um outro num outro local e um outro quando morávamos numa outra cidade também. Então, hoje eu posso realmente observar, cada um de nós temos a nossa identidade que foi moldada por esses aspectos, né? Esse é apenas um deles, mas realmente, então, esses são alguns fatores, eu creio que existem muitos outros, Sim. que contribuem para a identidade e para que a criança entenda quem ela é. Sim. Não é isso? Então, a minha identidade, poderíamos dizer assim, a minha identidade revela quem eu sou como uma pessoa única na Terra e o meu propósito aqui. Sim. Não é isso? Exatamente. É interessante que existem 3 aspectos muito profundos que influenciam na identidade de uma pessoa. E a criança, a pessoa, pode nem estar consciente disso e nem verbalizar isso, mas ela se pergunta. São 3 perguntas muito importantes, muito profundas, que cada ser humano tem dentro de si e que precisa ser respondido adequadamente. As 3 perguntas eu vou citar, que tem a ver com a nossa identidade emocional, a nossa identidade sexual e a nossa identidade espiritual. Dentro dessas 3 questões aqui, dentro da identidade emocional, o que envolve isso? Se eu sou amada, a criança quer saber se ela é amada. Então, quando a gente reflete sobre isso, mesmo você que está em casa sendo adulto, você pode se lembrar da sua infância e do seu crescimento, e se você foi amado, as coisas que te fizeram sentir amado ou amada, né? Alguém se preocupa comigo dentro dessa questão emocional. Sou valorizada ou valorizado? Então, isso entra dentro da questão emocional. Temos também a questão da identidade sexual. As perguntas, né? Sou um menino ou uma menina? E o que isso significa? E o terceiro aspecto é quem é Deus? Falamos já na primeira sessão sobre essa questão da importância de ensinar a amar a Deus, né? Veja que isso reflete na questão da identidade da criança, né? Quem é Deus? Ele me ama? Quem que eu sou para Deus? Quem eu sou para Deus, né? E o outro aspecto, Deus tem um plano especial para mim. Então, essas perguntas precisam ser respondidas, elas envolvem uma questão de identidade. Então, nós, como pais ou cuidadores, nós temos essa responsabilidade de guiar os nossos filhos na busca dessa identidade, não é isso? Ajudá-los a responder esses questionamentos internos ao longo da vida. E, na verdade, a nossa identidade verdadeira, ela é encontrada em Cristo. Sim. E através do nosso relacionamento com Deus, porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Sim. Fomos criados, amados por Ele. Nós temos as digitais de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Sim. Ele não apenas falou e eles apareceram, Ele moldou, Ele tocou. E nós precisamos sempre lembrar disso.
Sim. E compreender, porque quando nós olhamos para o quadro completo e vemos que nós fomos criados por Deus com um propósito especial, e o nosso valor é tão grande que Ele morreu ao redimir este mundo de pecado. Ao dar a sua vida, nós encontramos significado e propósito para a nossa existência. Amém. Nós percebemos que nós não apenas viemos, né, de um outro animal, ou simplesmente de uma ameba, ou qualquer outra coisa, como infelizmente muitas pessoas têm dito, mas quando nós compreendemos quem nós somos, que nós fomos criados por Deus como únicos, nós vamos ter a certeza do nosso valor, da nossa identidade. Isso é fundamental. Sim. Muita coisa poderia ser dita aqui sobre identidade, né? Como que a gente trabalha nessa questão da identidade sexual, da identidade espiritual, emocional. Infelizmente, o tempo conspira contra nós, mas você pode pesquisar, estudar sobre isso, né? Mas essas perguntas precisam ser respondidas ao longo da vida dos seus filhos. O quarto aspecto que a gente vai estudar aqui é sobre a missão. Então, a gente passou pela questão do caráter, passamos pela questão dos relacionamentos, agora falamos aqui sobre identidade, que é uma questão também muito ampla, mas não temos tempo de abordar tudo. E agora vamos falar sobre a missão. O que tem a ver a missão com esse processo da educação dos filhos até o momento em que ele vai ser liberado para a sociedade e ele vai contribuir, então, para a sociedade. Bom, falando em missão, isso me faz lembrar do primeiro texto que nós lemos aqui no primeiro episódio dessa série. É o texto do Salmo 127, versos 3 a 5. Eu creio que seria interessante nós lermos esse salmo. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Bom, esse texto é muito lindo, realmente. Ele fala aqui, né, que é uma comparação dos filhos com as flechas nas mãos do guerreiro, né? Um guerreiro jovem, né, que tem a sua aljava cheia de flechas, está no vigor da sua juventude. E essa comparação, então, que essas flechas são os filhos desse jovem guerreiro. Que coisa linda, né? Bem-aventurado aquele que tem muitos filhos, e que ele está colocando aqui, né? Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Esse homem, então, está na sua juventude, está com todos os seus filhos em casa, tá? Mas chega um momento que esses filhos vão crescer, vai chegar um momento que eles vão ter que sair de casa para a sua vida, né? Eles vão estudar fora, vão se casar, vão exercer a sua profissão, talvez distante, né? Então, vai chegar esse momento. E fazendo uma analogia das flechas aí com os filhos, esse momento vai chegar para você também, se já não chegou, né? No nosso caso, já chegou, né? Já temos um filho com 22 anos que já saiu de casa, uma filha com 19 que está saindo em menos de um mês. Realmente passa muito rápido e às vezes parece que nós não estamos preparados para isso. Sim, e é importante que a gente, ao longo do processo, a gente faça pequenas solturas também. Às vezes, deixar o filho passar uma semana na casa dos avós, ir para um acampamento que seja um lugar seguro. Então, ali o filho vai tomando decisões e aprendendo a conviver sozinho, e claro, na companhia de pessoas que são edificantes e que vão fornecer a segurança que ele precisa, mas ele vai aprender a tomar suas decisões e se preparar para essa grande soltura que é a missão que ele vai desenvolver na sociedade quando ele sair definitivamente de casa. Então, é importante que a gente permita que os nossos filhos, eles façam decisões e colham as consequências dessas decisões. E isso precisa ser um processo ao longo da vida deles, até que eles saiam definitivamente de casa. Senão a gente deixa tudo para a última hora, eles saem e não sabem decidir, as consequências que eles vão colher não vão ser as melhores, né? Porque a gente não os preparou para esse momento. Interessante, eu até anotei aqui, mas desde o nascimento de uma criança até que ela completa 18 anos de idade, quantos dias normalmente, em situações normais, os pais passam com seus filhos? É em torno de 6.570 dias, de 1 a 18 anos. Se a gente fizer essa conta, né? 6.570 dias.
Os dias parecem longos, mas os anos são curtos, passa muito rápido. E aí estamos nós diante da missão. O que nós ensinamos, que valores passamos, como que nós formamos a identidade, ensinamos essas crianças a se relacionarem, preparamos para a sociedade que vai as receber em pouco tempo. Então, reflita aí, 6.570 dias você tem para formar o caráter do seu filho e prepará-lo para a sociedade. Muito bom. Eu creio que nós devemos lembrar também que os nossos filhos pertencem a Deus. E nesse processo, ao longo do seu desenvolvimento, nós devemos prepará-los para serem íntegros e passarem esse legado também para as próximas gerações. Sim. Não é isso? Exatamente. Eles vão ser uma influência para todos aqueles que entrarem em contato. E como nós já dissemos no outro episódio, a educação de um filho, a educação de uma criança começa com a educação dos pais. Sim. Então, quando nós fazemos isso, eles vão passando isso para as próximas gerações. Sim, e Deus espera isso da gente, né? A gente vê que, através ao longo da história do povo de Israel, Deus pediu que eles fizessem isso com seus filhos, né? Passem para as próximas gerações, né? Tem até aquele texto, né, em Salmo 112, verso 1 e 2. Ah, sim. Que fala sobre isso. Ok, vamos ler o Salmo 112, versos 1 e 2. Nos diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Que lindo. Então Deus espera isso de nós como pais, que nós passemos esse legado para os nossos filhos, para que então eles possam passar esse legado para as próximas gerações. E vai chegar esse momento, então, em que você fez a sua parte, você instruiu o seu filho, sua filha, você deu o exemplo e agora eles vão decidir o caminho em que eles vão seguir. Pode ser que você tenha feito tudo o que é certo e pode ser que dá tudo errado. E Deus dá essa liberdade para a gente, né? Sim. Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele nos dá também essa oportunidade, essa liberdade de escolha. Ele respeita as nossas decisões. Deus também entende as nossas frustrações, Ele também lida com filhos rebeldes como nós. Algo que nós precisamos lembrar e que o próprio Deus, Ele inspirou esta mensagem para nós, e até uma mensagem que nós encontramos na palavra de Deus, que diz assim: ensina o seu filho no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Significa que tudo aquilo que nós passamos, mesmo em meio às imperfeições, às falhas, de alguma maneira está lá ainda. Mesmo que eles não ouçam nada do que nós ensinamos, mesmo que sigam outros caminhos, aquela mensagem vai ficar no coração deles. E muitas vezes eles podem estar em outros ambientes que eles não foram ensinados a estar ali por causa dos valores. Ele vai se sentir incomodado por lembrar na sua base de formação aquilo que eles aprenderam. Então eu creio que nós não podemos desanimar, porque Deus, Ele tem poder de trazer os nossos filhos. Ele tem poder de trabalhar na vida deles, não importa aonde eles estejam ou como estejam. Sim, e é importante a gente fazer a nossa parte, né? Pode ser que a gente faça tudo certinho e dê tudo errado, mas eu vou ficar tranquila, nós vamos ficar tranquilos de que nós fizemos tudo o que nós pudemos. E perante Deus, nós vamos estar também tranquilos de que nós fizemos a nossa parte. Uma coisa muito importante, que chega esse ponto, né, em que a gente vai soltar os nossos filhos para o mundo, né, que a gente ore por eles. A oração acompanha o processo, a vida inteira da educação dos filhos, mas nesse momento a gente não tem mais muito o que fazer. Depois que ele chega nesse ponto, as orações são a nossa principal arma, eu diria assim, para a gente orar e pedir a Deus, né, que Deus guie e conduza os nossos filhos no caminho do bem, que eles se lembrem, né, dos valores, das coisas que eles estudaram ao longo da vida. E Deus prometeu estar com você, trazer esperança, mesmo que você tenha feito sua parte e seu filho escolheu outros caminhos que não dependam
essas escolhas não dependem do que você ensinou para eles, Deus prometeu estar com você e lhe dar forças. E isso traz conforto e esperança para nós, né? Sim, nós temos muitas promessas na palavra de Deus, promessas de Deus, especialmente para os pais, talvez algum pai que esteja nos ouvindo, que está triste porque o seu filho está rebelde, o seu filho se afastou dos princípios, dos valores que você passou, ou talvez esteja afastado de Deus também. Nós temos promessas de Deus e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lembrar aqui, vamos ler no Salmo 34, versos 17 a 19. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor liberta. Uau, que promessa maravilhosa. Linda, poderosa. Que segurança, hein? A verdade é que nós não precisamos perder as nossas esperanças. Nós temos essa promessa maravilhosa que mostra que Deus, Ele nunca desiste de nós. Ele nos ama, Ele deu a sua vida por nós e nós precisamos confiar nas suas palavras, confiar nas suas promessas. Sim, e eu me lembro de uma promessa muito linda que tem em Jeremias 32:17, que diz o seguinte: Ó Eterno, meu Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Por mais difícil que seja a situação, ou talvez você veja seu filho envolvido em problemas tão graves que você pense que não vale a pena, que não tem mais jeito. Deus está dizendo aqui para você, nada é impossível para mim. Para Deus nada é impossível. Muito bem, queridos, foi muito bom estar com vocês durante essas 3 séries. Para você que nos acompanhou aqui desde a primeira. Na primeira nós falamos aqui sobre caráter, a construção do caráter, a importância e a missão dos pais na formação do caráter. Depois falamos sobre relacionamentos, como os pais preparam os filhos para a sociedade com relação aos relacionamentos. Falamos também hoje sobre identidade e sobre a missão. Que Deus nos ajude e nos habilite a fazermos a nossa tarefa como pais e preparar os nossos filhos para essa missão. Falando de missão, é importante a gente colocar para os nossos filhos que eles têm a missão de servir a Deus e servir ao próximo também. E dentro disso, os nossos filhos vão encontrar o significado e o propósito para a existência deles. Hoje a gente vê que tem muitos jovens que perderam o significado da existência, o porquê estão aqui, não veem mais motivo para continuar vivendo. Então, é importante a gente colocar esse aspecto aqui para os nossos filhos desde pequenos, né? Que servir a Deus e servir ao próximo vai dar significado e propósito para a existência deles neste mundo. Uau, que bênção! Deus seja louvado por tanta instrução valiosa que Ele deixou para nós. Ele tem nos abençoado, agradecemos a você, professora, por ter compartilhado esses princípios tão importantes, nos ajudado a ampliar a nossa visão dessa arte tão relevante que é a arte de ser pais. É um grande desafio, mas nós temos também um grande conforto, um grande ajudador. Nós temos alguém que é pai, que sabe como isso funciona. Amém. E que passou e passa muitas vezes por tudo aquilo que nós passamos também. Sim. Então, eu creio que essa série realmente foi muito importante para todos nós. E eu gostaria até de aproveitar e lembrar a todos que talvez estejam assistindo pela primeira vez o programa de hoje. Quero lembrá-los de que esta é uma série de 3 programas. Nós tivemos o primeiro, o segundo e hoje é o terceiro e último desta série. Se você não teve a oportunidade de acompanhar os outros programas, por favor, volte lá e assista, porque nós compartilhamos essas 4 áreas em que nós, como pais ou cuidadores, temos a oportunidade de compartilhar com aqueles que estão sob os nossos cuidados. Portanto, realmente, esse é um tema grandioso. Vamos pedir a Deus que nos ajude a assimilar esses princípios, a realmente vivê-los na nossa vida.
nós gostaríamos de pedir a bênção de Deus sobre todos vocês, gostaríamos de louvar a Deus porque Ele tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos durante o programa de hoje, durante essa série, e realmente continuaremos lembrando de todos vocês nessa desafiadora tarefa de educar todos os seus filhos, todos aqueles que Deus colocou sob os teus cuidados. E que Deus nos ajude para isso. Vamos contar com a força que Ele prometeu nos dar. Portanto, oremos juntos e peçamos essa bênção do Senhor. Amém. Querido Deus, agradecemos por tantas instruções valiosas, simples, mas tão eficazes, tão necessárias para a nossa árdua tarefa e privilégio também de educar os nossos filhos. Continue guiando e abençoando cada um daqueles que estão conosco, abençoe-os nos seus desafios, dá-lhe, Senhor, a alegria de, assim como no Salmo 127, como um guerreiro que tem ali as suas flechas, que cada um tenha a oportunidade de enviar os seus filhos para o mundo, preparados para amar a Deus e amar ao próximo, realmente preparados para representar-te neste mundo e serem muito felizes. Agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos mais uma vez compartilhar com vocês um presente. Gratuitamente queremos enviar no seu endereço esta revista que fala sobre a criança amada ou maltratada. Aqui tem muitas informações que vão ampliar a visão de cada um de nós sobre esse tema que temos estudado durante esta série. Portanto, para receber esta revista, anote as informações que aparecerão na tela e nos solicite. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Foi muito bom estarmos juntos no programa de hoje, estudando este tema tão importante para todos nós. Queremos agradecer mais uma vez a professora Elzira por ter nos abençoado, compartilhando o seu conhecimento. Muito obrigada. Foi um privilégio para mim. Queremos lembrar a todos que na próxima semana nós continuaremos aqui estudando temas relevantes como o que estudamos no programa de hoje. E até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.